Em 1932, um jovem cratense chamado José Cisnando Lima, lutador de jiu-jitsu, chega a Salvador para estudar medicina. Lá, ele ouve falar de um capoeirista famoso por enfrentar adversários armados. O aspirante a médico bota na sua cabeça que precisa conhecer o homem que carregava essa fama. Por sua sorte, o cozinheiro da pensão em que se hospedava diz que tinha um endereço. O local ficava no bairro Curuzu, no cais do Porto de Salvador. Lá havia uma carvoaria, onde o capoeirista trabalhava. O jovem guardou a informação na memória e seguiu em busca pelas ladeiras de Salvador. Cisnando encontrou o lugar. Não foi difícil identificar o homem procurado. Era um negro robusto, com corpo sujo de fuligem e maior do que qualquer outro homem que Cisnando já viu. Sem ter ideia de como abordar, simplesmente pediu para ser seu aluno. Aquilo era como uma ofensa. O capoeirista jamais ensinaria capoeira para um branco. Capoeira não era lugar de branco, mas Cisnando insistiu. Diante da persistência, o capoeirista resolveu colocá-lo à prova de um desafio praticamente impossível: resistir 3 minutos no colar de força, um clássico mata-leão. Se o branco aguentasse, o mestre lhe ensinaria capoeira. Será que Cisnando aguentaria um mata-leão do melhor lutador da região, aquele famoso por nunca perder uma batalha e enfrentar pessoas armadas? Um aspirante a médico, sem nenhuma arma, nem mesmo um bisturi, aceitou o desafio. Afinal dos 3 minutos intermináveis de suor e pressão, ele seguia resistindo. Impressionado, o capoeirista cumpre com sua palavra e começa a ensinar o jovem. José Cisnando Lima era o primeiro branco aluno de Mestre Bimba. Toda essa história que você acabou de escutar, narrada por Guilherme Vitorino, foi escutada por mim, Gabriel Henrique, quando fui com Rayane Pereira, uma colega do curso de jornalismo, apurar uma pauta para uma atividade de jornalismo digital 1 em fevereiro deste ano. O objetivo era simples: falar de um grupo de capoeiristas que jogavam em frente à capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aqui em Juazeiro do Norte, o Capoeira Brasil. Como é que funciona a seleção da meninada, assim, pra chamar pra mim pra capoeira? Em que sentido? Vocês chamam, vocês vão atrás? Não. Só a gente tá aqui, eles vão chegando. Eles vão chegando, os pais estão ali, eles acompanham a gente aqui também, sabe? É a própria capoeira que chama, sabe? A gente costuma dizer que não fui eu que fui pra capoeira, a capoeira que me chamou. Esse que você ouviu conversando comigo é o mestre Pelicano, o responsável pela roda no bairro do Socorro, perto do centro da cidade. E o resultado dessa matéria você encontra no portal de notícias Tá Escrito, acessando o link na descrição desse episódio. Só que essa entrevista também rendeu outros assuntos, quando o Pelicano nos contou da origem da Capoeira Brasil, que por sinal se escreve com K. Porém, o grupo Capoeira Brasil, ele é filho de Bimba. Nosso ancestral mais forte é Manuel dos Reis Machado, o mestre Bimba, que criou a luta regional baiana. Com um detalhe bastante interessante, que eu já tentei instigar em alguns estudantes universitários aqui do Cariri, porque nós temos uma pérola rara que nasceu lá no sítio Santa Rosa, no entroncamento entre Crato, Juazeiro e Barbalha, chamado Doutor Cisnando. Doutor Cisnando. Quanto mais Pelicano falava dele, mais nossa curiosidade aumentava. Cisnando leva Bimba para dentro da universidade. E ali muda tudo. Cria-se metodologia. Essa capoeira que a gente tem hoje, ela é fruto dessa relação de Bimba com a Universidade Federal da Bahia. Quando os estudantes de odontologia, de medicina, começam a encher as academias de capoeira em Salvador e começa a ter essa relação metodológica. A capoeira, do ponto de vista do método, ela surge justamente dessa relação. O que mais deixou a gente impressionado foi saber que Cisnando morava no Crato. A cidade fica ao lado de Juazeiro do Norte, onde eu moro. Então, descobrir que um cara da minha própria região teve uma trajetória tão marcante nesse esporte só aumentou ainda mais a curiosidade de conhecer a sua história mais a fundo. E como minha professora Lígia uma vez disse, pauta boa é aquela que você vai apurar uma e volta com duas. A gente foi atrás de mais material sobre ele. E assim estreia o Narrativas Ocultas, um quadro de reportagens de histórias adormecidas no esporte do Cariri cearense, no Frequência 360. Mas quem vai continuar a partir daqui é o Guilherme Vitorino e o Eduardo Benjamin, que foram apurar nos últimos 3 meses a trajetória do Cisnando no episódio Eu Sou Capoeira.
Eu sou Eduardo Benjamin e nossa busca por Cisnando começou de uma forma bem simples, jogando seu nome no Google. Para nossa felicidade, tinha alguns documentos. Num deles estava escrito assim: Biógrafos de Cisnando informam que ele saiu do Ceará com o sonho de se tornar médico, ingressando, portanto, na Faculdade de Medicina da Bahia. Quando estudante de medicina, Cisnando buscou as famosas rodas de capoeira de Salvador, mas não achava aquela que tanto ouvia, uma tal que um puxava a faca para o outro e este conseguia desarmá-la. Só que a felicidade não durou muito. Os outros documentos que encontramos falavam basicamente a mesma coisa que você acabou de ouvir, só que com outras palavras. Quem nos deu mais informações sobre o cratense foram os escritos do mestre Decânio, que foi um dos discípulos do mestre Bimba. Em A Herança de Bimba, ele escreveu sobre a relação de Cisnando e o mestre, e sobre a importante contribuição dele na construção da luta regional baiana. Por sinal, ele chamava Cisnando de a pedra fundamental da regional. Mas isso não matava nossa curiosidade, e ler esses textos nos trouxe mais dúvidas que certezas. Até agora, não sabemos nem como se escreve seu nome. A maioria dos escritos que citam Cisnando começa com seu nome com S, mas Mestre Decânio escreve o nome com a letra C. Para entender um pouco mais sobre esse homem tão misterioso, nós fomos atrás de algumas pessoas que também foram atraídas por sua história. Meu primeiro contato com a capoeira, ela se deu no primeiro momento que eu entrei na universidade. Sim, nós fomos novamente atrás do mestre Pelicano. Desta vez, a conversa foi na sala de sua casa, que fica na frente de uma rua muito movimentada daqui de Juazeiro, no bairro Socorro. Antes de entrar de fato na história de Cisnando, queríamos saber um pouco mais sobre a origem da capoeira. Então, desse caldo cultural entre os povos que aqui estavam, que eram os índios, os povos que vieram da Europa, que eram os portugueses, e os povos que vieram da África, que eram os negros africanos, essa triangulação tem ali a gênese e o substrato daquilo que poderia vir ser a capoeira. E os primeiros relatos de capoeira foi 1650 e pouco. A história dos primeiros 300 anos da capoeira foi disseminada por meio da oralidade. Então, os documentos concretos sobre ela são datados após o ano de 1900. Nas primeiras décadas do século XX, na Bahia, surgem as duas vertentes mais antigas da capoeira que se tem relatos. De um lado, a capoeira Angola, que é mais ligada à preservação das práticas tradicionais dos africanos que foram se perdendo com o passar dos anos. Ela também tem um conjunto de gestos mais ritualísticos e simbólicos que vieram da capoeira original, sendo inclusive menos agressiva nos seus movimentos de luta. O principal nome dessa vertente foi o mestre Pastinha. E do outro lado, a luta regional baiana, que, como já foi dito, foi criada por Manuel dos Reis Machado, o mestre Bimba. E para entender a história de Cisnando, precisamos prestar atenção nessa, a luta regional baiana, e principalmente o homem que a criou. Além da entrevista com o Pelicano, para conhecer mais sobre o mestre Bimba, nós encontramos o livro Mestres e Capoeiras Famosos da Bahia, do Pedro Habib. O que vamos narrar agora vem desse livro e vamos misturar com falas do Pelicano. A Benguela chamou pra jogar. A Benguela chamou pra jogar capoeira. Bimba é o apelido recebido por Manuel dos Reis Machado no seu primeiro dia de vida. Na época, né, não existia ultrassom, né? Não existia ultrassom. Então, quando existiam as parteiras, né? Quando o Bimba veio ao mundo, Bimba se chamava meninos que tinham o pênis avantajado, né? Então, quando a mãe de Bimba tava, a mãe de Manuel dos Reis Machado tava lá, né? Que a parteira viu, a parteira disse: eita, é Bimba! Aí o apelido dele ficou Bimba. Desde pequeno, ele já teve contato com o mundo das lutas. Seu pai era conhecido como campeão de batuque, uma luta de origem africana praticada por dois jogadores, que golpeavam as pernas do adversário com o objetivo de derrubar o outro sujeito no chão. Bimba deu seus primeiros passos na capoeira com apenas 12 anos. O seu professor foi o africano Bentinho. Porém, no começo da década de 1910, a prática da capoeira era muito perseguida pela polícia. A capoeira era proibida no Código Penal Brasileiro de 1890, pelo capítulo 13 dos Vadios e Capoeiras. Vadiação é um sinônimo de jogar capoeira e era a forma como os antigos mestres chamavam quando ocupavam as pequenas brechas que tinham durante o dia de trabalho. Algumas áreas eram mais propícias a ter um tempo mais flexível para seus trabalhadores. Um exemplo era a zona portuária.
As pessoas que trabalhavam nesses locais tinham a vadiação muito presente no seu dia a dia e se tornaram grandes mestres da capoeira. Não coincidentemente, Bimba começou a frequentar as docas com 15 anos. Não sabemos exatamente quando Bimba começou a dar aulas de capoeira, mas registros dizem que em 1918 ele já dava aulas. Com o passar do tempo, porém, aquela capoeira que praticava começou a desagradá-lo. Só que ele também achava que a capoeira praticada pelos antigos, ela era pouco ofensiva. Na hora do pega pra capar, na hora de trocar tapa, ela perdia para todas as outras. Ela perdia pro jiu-jitsu, ela perdia pro kung fu, né? E Bimba se preocupava com isso. Ele dizia, essa é minha arte, eu vou torná-la mais ofensiva. E ele começou a implementar golpes mais perigosos na capoeira e colocou a imprimir uma velocidade e um ritmo, né? Ele criou vários ritmos diferenciados. Depois de alguns anos, o mestre finaliza a criação de sua nova luta, também considerado por alguns arte. Ele só não podia chamar de capoeira para não ser associada ao crime de vadiagem. Tira também da luta que ele praticava o nome capoeira. O nome era Luta Regional Baiana. Então estava ali desconfigurada por uma malandragem, certo? Estava ali desconfigurado o crime de vadiagem. Mesmo já sendo praticada, a luta regional baiana sofreu mudanças após a chegada de Cisnando à Bahia. Ele apresenta metodologias científicas a Bimba e leva vários estudantes de medicina e de alguns outros cursos para serem alunos do mestre, fazendo sua academia progredir e ajudando financeiramente Bimba. Outra contribuição do cratense foi a sistematização da luta e a implementação de outras artes marciais. Cisnando, antes de ir para Salvador, já praticava jiu-jitsu e greco-romana, mas não sabemos ao certo como ele aprendeu essas lutas ainda no Ceará. Mesmo sabendo muito sobre capoeira, os conhecimentos de Pelicano sobre Cisnando acabavam aí. De certa forma, isso foi um problema pra gente, porque tínhamos muitas perguntas sobre o cratense, como por exemplo, se existia algum descendente de Cisnando que pudesse nos ajudar a contar sua história. Na primeira entrevista que Gabriel e Rayane fizeram com o mestre Pelicano, ele havia comentado que Cisnando tinha um filho. Quando já tínhamos finalizado a segunda entrevista, na calçada de sua casa, perguntamos se Pelicano sabia o nome do filho de Cisnando. Ele tentou resgatar na memória e até arriscou pronunciar, mas falou que era um nome difícil. Veio à nossa cabeça a possibilidade dele ter o contato do filho sem nome. Com toda serenidade, Pelicano falou: Não. Com a entrevista já gravada e um bocado de perguntas, voltamos para a internet. A primeira coisa que pesquisamos foi filho de Cisnando da capoeira. E encontramos um nome um pouco complicado mesmo. Idelbrando Cisnando Lima. Para facilitar, descobrimos que Seu Kimura era seu apelido, então vamos chamá-lo assim. Só de eu saber o nome dele, minha esperança de conseguir falar com Seu Kimura voltou. Pesquisando mais sobre ele, me impressionei, porque encontrei uma entrevista num portal de vaquejada dizendo: conheça a história de Seu Kimura. Caso tivesse dúvida se de fato era ele, ela acabou nos primeiros segundos do vídeo. Meu pai é José Cisnando Lima, era um cearense, era médico, foi estudar medicina na Bahia. Pronto, era ele mesmo. E Kimura estava envolvido ao mundo da vaquejada. Para minha sorte, meu pai conhecia um cara que organizava eventos. Por meio desse contato, consegui o número de Seu Kimura, que por sinal tinha a foto de um cachorro como foto de perfil. Mandei mensagem, mais nada. O cara que me passou o contato falou que ele era difícil de ler mensagens, mas se ligasse, era garantido que Seu Kimura atendesse. Assim fiz. Deixe sua mensagem na caixa postal. Não achava que seria de primeira, então voltei a ligar. Liguei literalmente 20 vezes e em nenhuma ele atendeu. Então, nada de Seu Kimura. Voltamos a pesquisar, até livro em inglês a gente estava tentando ler, mas a vida de Cisnando continuava sendo incógnita. Pelo menos buscando pessoas para entrevistar, descobrimos que não éramos os únicos frustrados por não achar informações sobre Cisnando. Eu já tentei particularmente ver algumas pessoas que de repente conhecesse, não consegui. Já fui em cartório atrás de registro, não tem registro dele aqui. Esse é o mestre de capoeira Orismídio. Ele é mestre em educação, doutorando em educação pela Universidade de Pernambuco e professor da rede estadual do Ceará. Orismídio é natural de Fortaleza, mas vive no Crato desde 2005. Já morando no Crato, Orismídio conhecia um pouco da história de Cisnando e tentou encontrar algum documento dele. A essa época, os registros eram muito feitos pela igreja, não eram os cartórios. E aí o cara olhou lá nos registros
dos anos, as pessoas que nasceram, os livrão bem grandão, né? Olhou, ele disse, não, eu vou procurar para você. E ele não conseguiu achar. Então, assim, tem essas faltas de informações diretas dele aqui no Crato, né? Cisnando vem de uma família proprietária de gado e sua avó tinha uma mercearia. Mas mesmo com essas posses, eles não esbanjavam de um grande poder aquisitivo. Naquela época, havia uma espécie de projeto. As famílias que tinham poucas condições financeiras procuravam 3 caminhos para uma ascensão social. Nas famílias existiam um médico, um padre e um advogado. Né? As famílias antigas tinham isso, porque as grandes elites formaram isso, né? Por ter nascido em 1914, ele foi influenciado pelo contexto e se enveredou para a medicina. Antes de ir rumo à Bahia, Cisnando já era conhecido por ser um homem muito inteligente, mas, dentre suas características, o que mais impressionava era sua força. Uma das possíveis explicações para tamanho vigor físico é o trabalho no campo e o contato que tinha com os animais de sua família. Orismídio lembra de um comentário de mestre Decânio, que Cisnando brincava de impedir que os jumentos corressem segurando eles pelo rabo. Isso é só um exemplo do tamanho da força do cratense. Até aquele momento, mestre Orismídio tinha sanado algumas de nossas dúvidas, mas de todas as suas falas, uma nos chamou a atenção. A relação do mestre Bimba com esses alunos cearenses era uma relação muito íntima. Muito íntima. Ao ponto mesmo depois de virem para o Ceará, quando voltaram à Bahia, o primeiro lugar que ir era visitar o mestre Bimba. Você tem ideia como era essa relação desses cearenses. Isso está na fala de todos eles. A gente sabia sobre a participação de Cisnando, mas ter mais cearenses sendo aluno de Bimba era uma novidade. Orismídio não parou por aí. As primeiras turmas do mestre Bimba eram compostas com a sua maioria de cearenses. Galba, estudantes de medicina. E quem é que está lá na medicina que leva? Quem é que conhece primeiro? Pela ideia que a gente tem, quem conhece primeiro é Cisnando. Foi aqui que o mestre nos recomendou falar com um de seus amigos que sabia mais sobre o assunto. Um amigo, inclusive vou passar o contato dele, que ele sabe, talvez é a pessoa que mais sabe sobre Cisnando aqui no Ceará, tá? Que é o Joel Alves. Joel foi a última pessoa que conversamos. A entrevista foi online, já que ele vive em Fortaleza. E foi aqui que conseguimos apurar o máximo de informações sobre o cratense. Me chamo Joel Alves Bezerra, sou natural de Fortaleza, Ceará. Sou capoeira Angola, sou historiador e bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual do Ceará, UES, e mestre em Humanidades pela Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab. Como já foi falado anteriormente, muitos cearenses tiveram participação na criação e consolidação da luta regional baiana. Antes mesmo da entrevista, Joel mandou seu TCC, que analisa 2 cearenses, Cisnando Lima e Rui Gouveia. Durante a escrita da monografia, ele conversou com familiares de Cisnando, então não tinha pessoa melhor para falar sobre o cratense. Uma das nossas principais dúvidas era como Cisnando aprendeu jiu-jitsu e greco-romana ainda no Crato. Joel já chegou trazendo algumas hipóteses. A greco-romana, a gente pergunta para a família se ele teve, fora o Crato, se ele foi para o Rio de Janeiro, se ele chegou a ser militar, ter ido para o Rio, ter aprendido em alguma escola militar, que era muito comum os militares estar nesse começo ali da ginástica, da educação física. Mas eles não sabem, né? Pelo menos a filha nunca ouviu falar que ele tivesse ido para o Rio. Ela sabe que ele viveu no Crato e do Crato ele foi para Salvador. Que ele aprendeu com livro, com alguém no Crato, pode ser uma possibilidade, né? De ter tido algum aluno do Conde Coma, no caso, ou de outros, ou de caravanas que apareciam muito de circo, porque a greco-romana ela aparece muito no circo. Os homens que levantam peso, né? O que eles chamam de halterofilistas, né? E que faziam lutas combinadas ou não, desafios. Então existia muito isso no circo. Pode ser que tenha tido algum circo, se o circo tenha se instalado muito tempo, e ele, como adolescente, ter perturbado alguém ter ensinado alguma coisa. Pronto, a luta greco-romana já foi resolvida. O problema era o jiu-jitsu. Essa história do Cisnando já conhecer o jiu-jitsu antes de chegar em Salvador não bate muito bem. Pelo menos com a pessoa que o Decânio disse que ele treinou, que era o Takei Yano. Takei Yano foi um japonês que veio junto com vários outros para o Brasil na década de 1930. Ia trabalhar na agricultura, mas se enveredou a ministrar aulas e não parou.
Os documentos que encontramos datam sua chegada entre 1931 e 1935. Até aqui, esta hipótese ainda está de pé, porque Cisnando saiu do Ceará apenas em 1932. O que complica é que não encontramos nenhum registro de uma possível passagem de Takeuiano no Crato. Outra suposição que Joel nos apresentou é a vinda de pessoas de outras partes do Brasil para trabalhar na agricultura na região do Cariri. E um deles ser discípulo de um mestre de jiu-jitsu. Cisnando pode ter conhecido algum deles e ter aprendido a arte marcial no Crato. Ele só vai para Salvador nessa época nessa data de 31. Faz a seleção, é aprovado e volta, né, no início de 32, para adentrar o curso de medicina na Universidade Federal da Bahia, a UFBA, né, que era a principal faculdade de medicina do Nordeste, né? Para se manter em Salvador, Cisnando foi ajudado pela sua avó. A renda que ela conseguia na mercearia era praticamente toda levada por mercadores que iam à Bahia e entregavam para seu neto. No mesmo ano em que pisa em solo baiano, o cratense vai em busca das rodas de capoeira. Todas as que presenciou não satisfaziam sua curiosidade. Quando ele chega em Salvador, o relato dos alunos antigos contemporâneos dele é que ele foi atrás da capoeira, mas que não encontrava a capoeira que ele achava que era interessante. Capoeira o quê, professor? Cultura? Não, ele queria aprender a lutar. Cisnando encontra o que queria na nova expressão criada por Bimba. A cena de como eles se encontraram, você já conhece. Uma das principais contribuições do cratense foi no início do processo de aceitação da capoeira. A estratégia de mascarar a nova expressão de Bimba, chamando ela de luta regional baiana, estava funcionando. Mas só foi autorizada a primeira academia de capoeira no mundo quando Bimba mostrou aquela luta para o interventor da Bahia, Juraci Magalhães. E esse contato só aconteceu por intermédio de Cisnando. Como o cratense conheceu o interventor, está no mundo das hipóteses, mas um acontecimento chama a atenção. Parece-me que ele teve uma situação na faculdade que é ter uma palestra do Juraci Magalhães, que era o interventor na época, que seria hoje nosso governador. E tinham alguns alunos, que era até por sinal era do jornalismo cearense, que estavam falando mal, como é que vem o cearense, que era muito novo. Acho que o Juraci tinha 20 e poucos anos quando assumiu, 26. Outra pessoa que vem de outro estado assumir o nosso governo, blá, blá, blá. E aí parece que falaram mal, e o Cisnando foi lá e meteu o cacete em todo mundo. O que aconteceu nessa manifestação chegou aos ouvidos de Juraci Magalhães e ele quis conhecer o cearense que estava lhe defendendo. Foi por meio dessa amizade entre Cisnando e o interventor da Bahia que Bimba teve a oportunidade de conhecer Getúlio Vargas. Nesse encontro, o presidente disse que a capoeira é o único esporte genuinamente nacional. Mas é claro que não foi a bondade do presidente que fez ele falar isso, e sim mais uma das estratégias populistas de Vargas durante o seu mandato. Após finalizar o curso de medicina, Cisnando começou a atuar na área de neuropsiquiatria. Enquanto exerceu a profissão, ele criticou por meio de cartas as práticas do curandeirismo, chamando de neurose coletiva. Nelas, Cisnando se refere a esses saberes como uma patologia clínica e acreditava que aquilo era uma forma ilegal de medicina. Esse caso mostra o quanto Cisnando era um conservador da ciência e, para piorar, tinha algumas ideias parecidas com Nina Rodrigues, um médico que propagava o racismo científico. Só por isso, dá para perceber que boa pessoa não era. Cisnando escreve as cartas durante a implementação do Código Penal de 1940. Mas antes disso, os curadores já eram perseguidos por outros instrumentos legais, como o Código Sanitário da Bahia e o Código Nacional da Saúde. Nivelado a seu antigo senhor pela abolição de inteligência rudimentar, eivados de crenças e superstições, abraçando uma religião monoteísta, apanágio dos povos cultos, o seu espírito atrofiado, torturado, não se poderia livrar às belezas metafísicas do cristianismo e, qual novo Ícaro, caiu de asas partidas e rolou pelos cultos totêmicos do animismo fetichista primitivo. Essa passagem aparece na Folha do Norte, do jornal de Feira de Santana, na Bahia. Esse trecho da carta é meio confuso mesmo, mas basicamente é mais um ataque de Cisnando aos povos vindos do continente africano. A carta é endereçada ao delegado regional da polícia e o cratense pede que sejam tomadas ações intensas contra os terreiros. Outro motivo para essas investidas é que o médico vê essas práticas como possíveis ameaças ao seu mercado de trabalho. Nós encontramos essa história num artigo chamado Reinvenções Africanas no Mundo Atlântico, Práticas Mágico-Curativas no Interior da Bahia, escrito por Josivaldo Pires e Michele Caroline. É no mínimo estranho que, de todos os textos que lemos, e olha que foram muitos, apenas um deles fala sobre essa história tão absurda de Cisnando. E por falar em Feira de Santana, foi lá que o cratense teve uma vida política agitada.
Ele foi vereador, presidente da Câmara Municipal e, por 4 meses, prefeito interino. Mesmo longe da capoeira, Cisnando nunca perdeu o contato com Bimba. Joel nos disse que o mestre costumava frequentar a casa de Cisnando. Por sinal, o último encontro entre os dois foi um pouco antes de Bimba sair da Bahia para ir a Goiânia, onde viria a morrer em 1974. Após reunir todo esse material, é curioso até para nós a grande quantidade de lacunas de alguém crucial para a capoeira. E enquanto escrevemos esse roteiro, tomamos a liberdade de pensar a respeito do que não encontramos respostas. Nisso, até surgiu uma dúvida. Será que houve uma tentativa de apagamento da participação do Cisnando na capoeira? Diferente das hipóteses que levantamos, essa é uma das mais complicadas. Não tem quase nada de concreto a favor dessa suposição, mas também nada contra. A partir de agora, o que vamos contar é uma ideia unicamente nossa. Em primeiro lugar, se houvesse uma tentativa de apagamento, quem se interessaria nisso? Em nossa entrevista com o Joel, ele até menciona que isso pode sim ter acontecido por parte dos capoeiristas, ou não gostaram do posicionamento do Cisnando sobre os curandeiros, ou não gostaram da ideia de um branco mexer em sua cultura. Mas não vamos ser inocentes em acreditar que pessoas marginalizadas, de uma prática tão marginalizada, conseguiriam apagar alguém como Cisnando, um homem branco com influências políticas, filho de donos de gado e ainda por cima, um médico reconhecido. Pesquisando na internet, descobrimos as cartas e os posicionamentos políticos do Cisnando, no jornal Folha do Norte, e também encontramos sua participação política em Feira de Santana, mas arquivos relacionados à capoeira em si são especialmente difíceis de encontrar. E mesmo nos poucos documentos que indicavam momentos de Cisnando em Salvador, apresentavam situações que não pudemos comprovar com as entrevistas, então ficaram de fora do roteiro deste episódio. E aí voltamos à pergunta: quem com tanta influência conseguiria apagar Cisnando da história da capoeira? Será que foi o próprio Cisnando? O Joel mesmo disse que o Cisnando era um cara brigão, e a capoeira pode ter sido só mais uma de suas lutas, sem se envolver com a cultura africana em si. E além disso, a capoeira, mesmo sendo reconhecida por Vargas, era associada à marginalidade. Quando ele se envolveu na política, pode ter escolhido não ter sua imagem associada aos capoeiristas, e se aliado a uma figura da direita política. Mas lembrando, isso tudo é apenas uma hipótese. Acho que já deve ter ficado claro que é bastante complicado recontar uma história que começou há mais de 100 anos atrás. E essa apuração também mostra as contradições de uma pessoa. Às vezes a gente se interessa pela história de um grande personagem e, pesquisando a fundo, encontra suas contradições. Não dá para saber se o Cisnando foi esquecido, apagado ou só escolheu se afastar da prática e dos registros da capoeira. Sabemos que sua presença marcou profundamente a história do esporte. E talvez o simples fato de estarmos fazendo essas perguntas depois de tantos anos seja a prova de que sua história nunca vai desaparecer por completo. Mas infelizmente, o que descobrimos acaba por aqui. Para construir esta reportagem, consultamos os documentos: A Herança de Bimba, de Ângelo Augusto Decânio Filho, A Política e a Capoeira Regional, de Hélio Campos, o livro Mestres e Capoeiras Famosos da Bahia, do Pedro Abib, o artigo Reinvenções Africanas do Mundo Atlântico, Práticas Mágico-Curativas do Interior da Bahia, escrito por Josivaldo Pires e Michele Caroline, e a entrevista sobre a roda de capoeira da Praça do Socorro, aqui em Juazeiro do Norte, de Gabriel Henrique e Rayane Pereira. Eles podem ser encontrados nos links da descrição deste episódio. Também foram fundamentais para esse episódio os conhecimentos do Walter Gonçalves Moreira Filho, o mestre pelicano, sobre a luta regional baiana, ao mestre Orismídio Duarte e ao Joel Alves Bezerra, que pesquisou a trajetória de José Cisnando Lima. O Frequência 360 é um projeto de estudantes de jornalismo da Universidade Federal do Cariri, vinculado à Pró-Reitoria de Cultura, sob a coordenação do professor Tiago Coutinho Parente. O roteiro e a locução deste episódio do Narrativas Ocultas contou com Eduardo Benjamin, Gabriel Henrique e Guilherme Vitorino. A captação de áudio por Paulo Victor Vaz e a edição foi feita por Guilherme Vitorino. Até a próxima história, que ainda espera por ser contada.